Boa noite, igreja. Graça e a paz. Tudo bem com vocês? Como diz o Davi, né? Davizinho, toda vez que ele conversa com alguém, ou alguém liga, ou de repente alguém passa aqui em casa, ele faz uma pergunta assim: e aí, como tá indo de quarentena? Eu sei que ninguém mais está aguentando, né, queridos? Infelizmente é uma realidade que nós temos enfrentado, temos orado, a igreja precisa orar constantemente quanto a isso para que o mais breve possível isso possa acabar, a gente possa voltar a não a normalidade total da vida, mas como nós falamos quinta-feira passada, ao menos voltar às nossas rotinas, né? E, queridos, nós teremos esse tempo de culto conectados em oração, precioso conversar sobre o evangelho, falar sobre a palavra de Deus, entender aquilo que Deus tem para cada um de nós neste tempo de quarentena. Eu tenho a certeza que mais pessoas precisariam ouvir esta palavra de hoje. Como eu tenho pedido, compartilhe aí, abre uma sala de vídeo para que mais pessoas possam acessar com a gente essa mensagem e também serem abençoadas, tá bom? Então, o pessoal já tá chegando, o pessoal já está entrando aí no nosso culto. É tempo precioso. Eu sei que a gente não tem ainda acostumado com isso e dificilmente nós iremos nos acostumar, mas é o meio pelo qual nós temos aí o privilégio de poder ouvir o Evangelho, compartilhar com vocês o Evangelho e continuar alimentando o nosso coração, a nossa mente com a palavra e fortalecendo a nossa fé. Diz um amigo meu conversando, e aí algumas pessoas falam assim, né? As pessoas vão no cinema, as pessoas vão no cinema não, né? Mas vai no shopping, vai na loja, vai no mercado e não pode ir na igreja. E aí usa como argumento para que a igreja volte ou que a gente volte a ter os cultos públicos, né? Mas é interessante que eles também utilizam esse argumento para não acompanhar as lives, os cultos aqui online. Mas aí a gente poderia também pensar de igual modo. Assiste televisão, assiste filme, assiste futebol, fica 2, 3 horas assistindo série, não consegue aí numa quinta-feira, 50 minutos, 1 hora, ouvindo a palavra e compartilhando a oração. Eu sei que é difícil, não é comum, mas também é difícil para mim pregar aqui. Nesse momento estou olhando apenas a tela do meu computador, mas é o meio pelo qual Deus tem nos abençoado, maneira pelo qual Deus tem nos dado o privilégio de podermos ouvir o Evangelho. Por isso eu peço que você fique com a gente aí, ore para Deus dar a você condições de ficar com a gente, vendo, ouvindo a palavra, também compartilhando esse tempo de oração. Tá bom? E exatamente esse tempo de oração que é precioso demais para nós. E nós temos conversado sobre esse tema aqui às quintas-feiras. Orações de uma quarentena. Temas específicos, eu sempre falo que são temas que talvez eu nunca mais pregue, são mensagens que eu nunca mais utilize elas, porque é um tempo específico. Essa quarentena é um tempo exclusivo que a nossa geração está vivenciando, mas dentro dessa quarentena surgem situações. E como nós temos conversado, quando as situações surgem dentro dessa quarentena, nós temos que recorrer à oração. E a oração específica, orando por aquilo que nós temos passado, orando por esse momento que nós temos vivenciado. E a frase que nós temos conversado bastante: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Essa frase eu vejo todo dia agora, porque a Rebeca fez um cartazinho, colocou aqui no armário da cozinha. Todo dia está ali essa frase colocada. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. E quando nós oramos de forma específica por aquilo que nós estamos passando, é a certeza de receber a paz que excede todo entendimento. Então, reunião de oração, nós começamos como? Orando. Vamos começar, queridos? Vamos falar com Deus. Aí, o jeito que você estiver, feche seus olhos, foca agora em Deus. Deus está ouvindo a oração e Ele há de nos abençoar, respondendo às nossas orações. Vamos orar? Pai, na Tua presença nós estamos, entendendo, ó Pai, que é um privilégio podermos mais uma vez ouvirmos da Tua palavra. Sabemos sim, ó Deus, que é um tempo novo, é um momento diferente, ó Pai, para todos nós. Nós que pregamos a palavra, para aqueles que ouvem a palavra. Eu sei que é difícil, ó Deus, não termos o contexto igreja,
Mas te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos corações através das redes sociais, através das lives, dos cultos ao vivo, ó Pai. Eu tenho visto muitas pessoas, ó Deus, testemunhando daquilo que que o Senhor tem colocado nos seus corações e daquilo que o Senhor tem feito em tantas vidas. E assim, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, fale ao nosso coração. Leva cativo agora os nossos pensamentos, leva cativo o nosso coração, as nossas vontades e nos ensine, ó Pai. E neste momento é o Senhor falando aos nossos corações. E nos abençoe nesse nosso encontro de oração, no nosso conectados em oração. Que possamos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, a cidade como um todo, o mundo como um todo, ó Pai. E assim assuntos específicos que nós estaremos orando ao longo, ó Pai, desse nosso culto. Sê conosco nesse tempo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A luz fica bem no meu rosto aqui e dá uma... que eu fico piscando mais forte aí. Queridos, vamos lá para mais um assunto, então, mais um tema de oração nesse período de quarentena. O novo normal já é uma realidade. As mudanças são perceptíveis em todas as áreas da vida. Não vou detalhar o novo normal porque tenho falado muito sobre isso e você tem ouvido e lido muito sobre isso, mas já é uma realidade. Esse novo normal já faz parte da nossa vida. As mudanças já aconteceram, estão acontecendo e vieram para ficar. Por isso que é o novo, agora é este normal que nós iremos vivenciar. E esse tempo de mudança as mudanças são perceptíveis a cada um de nós. E aí surge uma pergunta: mas será que o ser humano mudará? As mudanças estão acontecendo em todas as áreas da nossa vida. A pergunta é: será que nós, seres humanos, iremos mudar? Queridos, quando a gente pensa nessa pergunta, eu pesquisei algumas situações, eu encontrei o testemunho desse homem de 43 anos que enfrentou a Covid, passou um momento muito difícil na sua saúde, e depois que ele passou esse processo, ele entrevistado deu essa resposta: depois de tudo isso, mudei a maneira de ver a vida. Alguma coisa mudou em mim. Eu sempre trabalhei muito, mas agora começar a dar valor às verdadeiras coisas. Mas quero começar a dar valor às verdadeiras coisas. Eu quero dar mais importância às pessoas e contribuir com quem está vivendo essa situação. Alguém que teve uma experiência com a possibilidade da morte, e aí depois de um processo todo trabalhoso para ser curado, ele chega a essa conclusão, que ele precisa passar por uma mudança. Ele fala que ele mudou a sua ótica de vida. E aí você vai dizer assim: pastor, mas nem todo mundo muda. E aí a gente percebe que, por outro lado, nos surpreendemos com situações geradas por coisas insignificantes. Então, alguém no mesmo contexto passa por um processo de mudança, outros, mesmo olhando tudo o que tem acontecido, escolhem continuar da mesma forma. E temos nos surpreendido com essas situações aqui na nossa cidade, aí alguns dias atrás. Médico e policial arrumam aí uma certa confusão em um bar da cidade, porque a questão da uso ou não da máscara. E a gente percebe então que pessoas de segurança e da saúde que entram aí numa discussão exatamente por questão do uso da máscara. E a gente pergunta: será que o ser humano vai mudar ou não vai mudar? Queridos, a oportunidade de mudarmos está diante de nós, porém dependerá de quem vai escolher mudar. Então este momento é propício, tá aí, tudo preparado. É um tempo que a gente tirou para refletir, um tempo que as coisas pararam, os valores têm mudado. É um tempo oportuno de mudança, é um tempo de fazer diferente. Mas para que as coisas mudem, para que nós possamos passar por essa mudança, é preciso o quê? Escolher mudar. E é interessante que quando nós partimos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar histórias bíblicas sobre a possibilidade de mudanças. Então, várias histórias bíblicas que apresentaram às pessoas ou aos personagens ou a história que Jesus conta a possibilidade de mudar. Eu citei aqui algumas, por exemplo, os 10 leprosos, no conflito em relação à religiosidade. Então, esses homens, 10 foram curados, mas apenas um volta para agradecer.
a multidão no Sermão do Monte. Jesus termina o Sermão do Monte e fala: olha, vocês ouviram a mesma mensagem, se vocês crerem, vocês irão construir a sua casa na rocha. Mas se vocês não crerem, vocês irão construir a sua casa na areia. A possibilidade da mudança está na mão de vocês. O paralítico e o cego de nascença. Preguei aqui o mês passado, quando nós conversamos sobre o paralítico que recebe a cura depois de 38 anos e o cego de nascença que volta a ver. O paralítico continua andando a sua tradição religiosa, mas o cego agora toma a decisão de seguir a Jesus. Então são histórias que nós encontramos de pessoas que experimentaram a possibilidade da mudança e algumas mudaram e as outras não. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós temos aí a história narrada das duas noras de Noemi, lá no livro de Ruth. As duas noras de Noemi. Noemi, seu esposo e 2 filhos mudam de cidade. E aí então eles, por consequência que Jerusalém estava passando por uma dificuldade muito grande financeira, e eles vão para um outro lugar. Chegando lá, os 2 filhos de Noemi casam com Ruth e com Orfa, mas diante daquilo que a vida vem trazendo para eles, o marido de Noemi falece e também depois os seus 2 filhos. E aí então o final da história é que Noemi fica sozinha e com as 2 noras. O que ela fala? Olha, o meu povo, Jerusalém, agora começa a se reerguer e vocês agora podem ficar aqui. Porque eu voltarei, vocês não têm mais compromisso comigo. Já que os meus filhos morreram, meu esposo morreu, vocês ficam aqui e eu vou para minha cidade. E aí Orfa então prontamente se despede da sua sogra e fala: eu vou seguir os meus deuses, eu vou ficar aqui nessa terra. Mas Ruth chega para ela e fala assim: não, eu quero a mudança. E olha que interessante que a história vai dizer para a gente. Então, quando houve toda essa conversa de Noemi com Ruth e Orfa em relação à volta para a cidade dela, e a permanência das suas noras no seu povo, naquilo que era a tradição deles, que era o comum deles, nós vamos encontrar esse diálogo. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então, num contexto comum de dificuldade, de tragédia, nós encontramos então 3 mulheres, Noemi decidindo voltar para o seu povo, mas nesse contexto, uma das suas noras diz que vai voltar para a sua cidade, não vai ficar mais com Noemi. A outra não. Não, eu não vou voltar. Eu não vou voltar para os meus velhos deuses. Eu não vou voltar para o meu povo. Porque Ruth, agora, Noemi, eu quero agora o seu Deus. Eu quero fazer parte do seu povo. E então ela passa por profundas mudanças na sua vida. Queridos, quando nós olhamos assim, a mudança real acontecerá a partir da nossa disposição em entregar-se totalmente a Deus. Então não é a questão da pandemia, mas não é ela que vai transformar, mas ela trouxe uma reflexão, ela gerou uma reflexão, ela gerou agora um pensamento em relação aos ídolos que nós estamos construindo, ela mostrou aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida e como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Então, todo esse processo que a pandemia trouxe possibilitou para a gente algo que pode nos levar a uma mudança de pensamento, uma mudança de conceito, uma mudança diferente daquilo que nós estamos vivenciando. Então, a mudança, a possibilidade da mudança está aí. Obviamente, não é o vírus que vai fazer mudar, mas ele nos traz a possibilidade da consciência do que nós estamos fazendo na nossa vida e a necessidade que nós temos de depender de Deus. Mas a mudança real só vai acontecer a partir da nossa disposição de nos entregarmos totalmente a esse Deus. Diante disso, queridos, dessa possibilidade da mudança e a escolha nas nossas mãos de mudarmos ou não, eu quero propor hoje a oração, orando por
mudanças reais. O quanto nós estamos dispostos a mudar. E se nós estamos dispostos a mudar, nós temos que começar então na nossa prática da oração. Eu só estou mexendo aqui do lado porque o áudio parece que talvez esteja um pouco cortando aí para vocês. E aí isso pode atrapalhar um pouco aí, tá bom? Então, orando por mudanças. E o texto que a gente vai conversar, Atos capítulo 17, versículo 32 ao 34. Mas nós iremos ler trechos do capítulo 17 todo do livro de Atos. Então você pode abrir a sua Bíblia, você que gosta de fazer anotação, e aí, ou você acompanha aqui a leitura, tá bom? Lembrando que a gente transmite pelo Facebook e pelo YouTube. YouTube, se você tem Smart TV, pode jogar aí para o Smart TV e aí tem mais facilidade para ler o que a gente está colocando aqui, tá bom? Vamos lá. Quando ouvirem falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, esse texto vai nos mostrar por que devemos orar em relação a mudanças. O capítulo 17 de Atos vem depois de um contexto na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele passa por Filipos, Tessalônica e Bereia, antes de chegar em Atenas, que é o texto que nós lemos agora. Queridos, nessas três cidades, Filipos, Tessalônica e Bereia, mostra exatamente o trabalho frutífero do apóstolo Paulo. Quantas pessoas abraçaram a fé, a história do carcereiro, a história de Lídia, tudo aquilo que em Bereia, aquelas pessoas que abraçavam a fé, que olhavam, pesquisavam se era verdade o que Paulo dizia. Então mostra nesse contexto do capítulo 17 uma obra frutífera, mas também desafiadora. Porque em todo o contexto o apóstolo Paulo é perseguido pelo judeu. E aí então em Filipos ele passa por isso, em Tessalônica ele passa por isso, em Bereia ele passa por isso de novo. E após essa perseguição é que o apóstolo Paulo então vai chegar em Atenas. Então quando chega em Bereia ele anuncia o evangelho, ele passa a ser perseguido, então os discípulos se reúnem ali, daquela igreja se reúnem e encaminha Paulo então a Tessalônica. E aí então pela perseguição ele chega em Atenas. E quando ele chega em Atenas, esperando ali Timóteo, seu companheiro, chegarem até ele, ele começa a prestar atenção. E ele percebe que aquele povo de Atenas era um povo extremamente religioso. E o que imperava entre eles era a idolatria. Então o apóstolo Paulo, esperando ali Timóteo chegar junto com ele, ele começa a observar onde ele estava. E ele percebe uma característica muito forte daquele povo, um povo extremamente religioso, e a idolatria a vários deuses, a adoração a vários deuses, era uma marca da espiritualidade daquele povo. Paulo, naquele contexto, então, ele apresenta o evangelho. Ele chega e fala assim: olha, eu percebo que vocês são muito religiosos, muito, mas eu vejo que ali naquele cantinho tem um lugar de um altar escrito ao Deus desconhecido. Então, eles adoravam vários deuses. E aí então o apóstolo Paulo, a partir da brecha que eles dão a ele, ele começa a pregar o evangelho. E da mesma forma que aconteceu em Filipos, Tessalônica e Bereia, a mesma maneira acontece aqui em Atenas. Uns zombam do evangelho. Paulo prega, eles começam a zombar da mensagem de Paulo. Outros adiam. Olha, sobre ressurreição, uma outra oportunidade a gente vai conversar. Agora não, mas deixem aberto aí que a gente vai ouvir no outro momento. Mas um terceiro grupo de pessoas, o texto que nós lemos diz assim: e muitos outros creram. Então mostra exatamente quando Paulo anuncia o evangelho, uns zombam, outros adiam o compromisso. Mas dentre eles mostra um terceiro grupo que abraça a fé em Jesus Cristo. Queridos, aí nós podemos, a partir desse contexto do capítulo 17, perceber que a mudança é real quando, primeiro, a complexidade da religião é trocada pela simplicidade do evangelho.
Quando a religiosidade, que é complexa demais, ela é trocada pela simplicidade do evangelho, a mudança começa a ser perceptível na nossa vida. Olha o que diz o texto, Atos 17:1. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então Paulo percebe a complexidade da religiosidade daquele povo. E quando ele percebe a complexidade da religiosidade daquele povo, o que o apóstolo Paulo faz? Olha o versículo 22, 23. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que interessante. Aquele monte de imagens e esculturas, tantos deuses que aquele povo adorava, o apóstolo Paulo percebe um lugarzinho, um altar, escrito assim: ao Deus desconhecido. Então Paulo fala assim: é muito complexo. Eu tenho visto que vocês são acentuadamente religiosos. E eu comecei a observar tantos deuses que vocês servem. Mas olha, sabe aquele Deus que vocês adoram e vocês não conhecem? É exatamente sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês. E neste momento, o apóstolo Paulo começa a discorrer com ele sobre o Evangelho. E mostra que todos aqueles deuses eram desnecessários. Porque aquele Deus que ele estava apresentando, que era Jesus Cristo, e o plano da redenção, era o que eles precisavam. A simplicidade do Evangelho, para que eles pudessem passar por profundas mudanças na sua vida. Queridos, o que a gente percebe, eu já tenho falado sobre isso aqui, as pessoas correndo desesperadas atrás de igreja, pessoas desesperadas atrás do Evangelho. Pesquisas mostram que nunca se vendeu tanta Bíblia como neste período. Mas, queridos, a complexidade da religiosidade não produz mudanças, profundas mudanças. Talvez muda a aparência, muda a nossa rotina, talvez muda a maneira que nos vestimos, mas não vai mudar o essencial, que é o nosso coração, a nossa mente, que é principalmente nos garantir a salvação e a reconciliação com Deus. Então, para que nós possamos passar por profundas mudanças, pega essa complexidade da religião, coloca para fora da sua vida e abraça a simplicidade do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer: ele veio, morreu por nós, nós temos o perdão dos nossos pecados e reconciliados nós estamos com Deus. Simples. Isso é a simplicidade do Evangelho. Mas segundo ponto, a mudança é real quando nos submetemos à soberania divina. A religiosidade complexa nos tira a autoridade de Deus sobre nós. Por quê? Porque nós apenas estamos sujeitos à nossa religiosidade. Mas quando eu tiro isso e olho a simplicidade do Evangelho, há um segundo passo: me submeter à soberania divina. Entender que Ele é Senhor sobre a minha vida, que Ele é Senhor sobre a minha vida como um todo. Ele é Senhor sobre os meus desejos, os meus anseios, as minhas vontades, a minha espiritualidade, a minha família. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então, quando eu entendo isso, eu passo por mudanças. Olha o que diz o texto: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E é interessante que Paulo vai trabalhar com eles aí no versículo 29, a gente vai citar de novo, mas no versículo 29, ele trata algo muito interessante. Ele fala assim: o Deus que eu estou apresentando a vocês não é um Deus que vocês podem manipular através do ouro e da prata, porque esse Deus é superior a todas as coisas. Então vocês não irão conseguir fazer um templo que ele possa habitar. E aí mostra então que esse Deus é superior a todos os deuses adorados pelo povo de Atenas. Queridos, quando nós entendemos isso, nós pegamos os nossos deuses que nós construímos com as nossas próprias mãos e lançamos para fora da nossa vida. Olha o que diz o versículo 27 e 28.
para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui mostra um Deus soberano, que nós não temos condições de prepararmos uma casa, um altar para ele, porém, esse Deus que é superior a todas as coisas, esse Deus que é soberano sobre todas as coisas, é um Deus extremamente acessível a cada um de nós. Olha o que ele diz: bem que não está longe de cada um de nós, porque nós estamos nele, nós movemos nele, nós existimos nele, nós dependemos totalmente dele. O que o apóstolo Paulo está afirmando àquele povo idólatra, que eles construíam deuses que não eram relacional com eles. Eles manipulavam, mas era um Deus que não falava, que não ouvia, que não movia. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus revelado na palavra de Deus, é um Deus que nele nós existimos, nos movemos, e como tem dito os poetas daquele tempo, porque dele também nós somos geração. Queridos, o apóstolo Paulo então mostra que essa mudança real acontece quando nós entendemos que esse Deus é soberano, mas também é relacional. Terceiro ponto crucial nesse relacionamento. Primeiro, o evangelho é simples. Segundo, eu preciso me submeter à autoridade de Deus sobre a minha vida. E aí, para que isso aconteça, eu preciso me arrepender. O arrependimento é entendido como parte da mudança. Algumas pessoas pregam o evangelho e dizem assim: não precisa se arrepender. E aí muitas pessoas, nós tínhamos uma frase aí, né, que costumávamos dizer: eu não me arrependo daquilo que eu fiz, só me arrependo daquilo que eu não fiz. Queridos, o arrependimento tem que ser uma marca presente na vida do cristão. Quando nós entendemos a profundidade do nosso pecado, o quanto nós andamos longe de Deus, tentando fazer a nossa vontade, nós vamos entender também a profundidade que deve acontecer o arrependimento na nossa vida. Olha o que diz o texto. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando Jesus começa a pregar o evangelho na Galileia, Marcos capítulo 1 começa a narrar Jesus pregando o evangelho. A primeira palavra que Jesus anuncia é exatamente: arrependa-vos. Arrependei-vos e credes no evangelho. O arrependimento é fundamental na vida cristã. Quando nós entendemos que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, e para que eu possa voltar a vivenciar a vontade de Deus, é fundamental que nós passemos então pelo arrependimento. Queridos, o arrependimento do quê? De uma vida autocentrada. Uma vida focada em nós mesmos, focada em nossos anseios, em nossos projetos e na nossa própria religiosidade. É preciso praticar o arrependimento. Primeiro, a construção de falsos ídolos. Versículo 29, como nós falamos há pouco. Ele fala ali que esse Deus que nós devemos servir, ele não é manipulável. Nós não temos como pegar o ouro e a prata e construir esse Deus. É impossível. Então, quando nós entendemos que os deuses que nós construímos, a partir do nosso pensamento, das nossas vontades, daquilo que nós permitimos que preenchesse a nossa agenda, nós precisamos entender que até esse momento, muitos de nós estávamos vivendo uma vida autocentrada. Não era cristocêntrica, não era teocêntrica, não era focada em Deus, mas era apenas os nossos próprios anseios. Então, se nós queremos nos mudarmos, nós temos que nos arrepender para que possamos para que nós possamos vivenciar profundas mudanças, nós temos que entender que o processo do arrependimento é fundamental. Primeiro, da construção de falsos ídolos. Segundo, a religiosidade que nega o evangelho. Eu preciso me arrepender de todas as vezes que eu foquei na minha religiosidade e neguei o evangelho. Pastor, quando eu fiz isso? Quando nós acreditávamos que a salvação era por meio da religião, quando nós acreditávamos que o meu esforço faz com que Deus se constranja e Ele me abençoe, quando eu olhava o meu ministério, apenas o meu ministério como um anseio do meu dia a dia, como a minha vaidade, como aquilo que eu olhava e dava sentido à minha vida.
Quando eu dependi do evangelho, do meu ministério para ser aplaudido por pessoas, para que pessoas reconhecessem o meu valor. Querido, isso é religiosidade. Isso tira Jesus do foco. Então eu preciso me arrepender das minhas religiosidades, quando eu acreditava que as minhas boas obras me dariam salvação. O evangelho não é isso. Então eu preciso me arrepender disso. A insubmissão à soberania. Quantas vezes nós fomos insubmissos à soberania? Deus falava com a gente, Deus se apresentava como um Deus cuidador, um Deus soberano, mas nós continuávamos vivendo uma vida autocentrada, preocupada apenas com as nossas vontades. Então, arrependimento é entendido como parte do processo de mudança. Então, se você quer passar por mudança, se nós queremos experimentar a mudança, lembre-se que vai precisar se arrepender. E por que é importante o arrependimento? Quando estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele virá julgar todos nós. E como que ele mostrou esse crédito? Com Jesus morrendo por nós e ressuscitando diante dos nossos olhos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que Jesus Cristo é a prova que nós seremos todos julgados. Se nós vivermos uma vida autocentrada, o julgamento será autocentrado em nós. E nós pagaremos com a nossa própria morte, morte eterna, por não abraçarmos a fé em Cristo Jesus. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, uma vida cristocentrada, cristocêntrica, nós então teremos o mesmo julgamento, mas quando vier a sentença da condenação, nós teremos então ali o Cristo Jesus dizendo: ele entendeu o evangelho, ele abraçou o evangelho, se submeteu ao meu senhorio, e assim o meu sacrifício, o preço que eu paguei, foi válido pela vida dele. E é então mediante o arrependimento de uma vida autocentrada, e tendo agora uma vida cristocentrada, é hora que nós temos o perdão dos nossos pecados. Ora, a mudança é real quando, primeiro, a complexidade da religião é trocada pela simplicidade do evangelho. Se quer experimentar mudança real, tira a complexidade da religião, abraça a simplicidade do evangelho. Quando nos submetemos à soberania divina, para de tentar controlar as coisas, para de tentar viver de acordo com a sua vontade, para de colocar os seus próprios conceitos. Submeta-se à soberania de Deus. O arrependimento é entendido como parte da mudança. Arrependa-se. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Alguns zombaram, outros adiaram, mas dentre eles, muitos puderam abraçar a fé. Alguns homens se agregaram a ele e creram. Dionísio, Areopagita e uma mulher chamada deles, e com eles outros mais. Queridos, há possibilidade de mudança. Não é a pandemia que vai mudar, não é o vírus que provoca. Nós estamos, a partir da pandemia e do vírus, tendo agora um tempo de reflexão sobre o que realmente vale a pena. E nós estamos nos despertando para Deus, para a espiritualidade, para que nós possamos então vivenciar mudanças reais e profundas. Lembre-se desses 3 pontos. E aí, para terminarmos esse primeiro ponto aí, primeiro momento da nossa reunião, o que nós iremos orar por mudanças reais? Queridos, orações de uma quarentena. Nós conversamos sobre vários assuntos, cada quinta-feira um tema específico. O tema de hoje é mudanças reais. A partir desses 3 pontos que nós aprendemos, o que eu vou orar? Primeiro, por maior compreensão do Evangelho. Ore, para que cada dia mais você entenda a simplicidade do Evangelho na sua vida. Segundo, ore por uma vida firmada nos valores do Evangelho. Quanto mais você lê, quanto mais você compreender, quanto mais você buscar, procure agora viver uma vida firmada nos valores do Evangelho. Coloque em prática aquilo que você vai aprender. Orando por mudanças, por real submissão a Deus.
eu compreendo o Evangelho, eu procuro firmar minha vida nos valores do Evangelho, mas se eu não colocar-me em submissão a Deus, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Então ore. Ore para que dia a dia, aquilo que Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é submeter-se a Deus por um arrependimento pela vida até aqui autocentrado. Queridos, ore, Deus, me faça arrepender. Me faça me arrepender de tudo aquilo que eu construí numa vida autocentrada e que eu possa experimentar constantemente na minha vida esse renovo. Então, diante do que nós ouvimos, mudanças podem acontecer para que elas sejam reais na nossa vida. Ore por esses motivos, para que compreenda, para que firme nos valores do Evangelho, se submeta a Deus e principalmente aí, queridos, dia a dia, arrependimento pela nossa vida autocentrada. Queridos, nós iremos ter um momento de louvor, um momento de palavra cantada. Nós vamos ter o privilégio de poder ouvir um cântico. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, eu peço que você coloque aí no chat o seu pedido de oração, para que nós possamos orar nesse momento uns pelos outros, tá bom? Enquanto estivermos cantando, você vai escrevendo aí e depois nós iremos orar por esses pedidos e por essas razões, por mudanças reais na nossa vida, tá bom? Então não esqueça, quando estiver cantando, deixe seu pedido de oração aí pra gente, tá bom, queridos?